Olá! Nesta aula 45 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, discutiremos a seção 8.3 do livro que introduz um deslocamento conceitual decisivo na TNT ao tratar da constante gravitacional. Em vez de ser tomada como um parâmetro empírico que mede a força de uma interação à distância, ela passa a ser entendida como um invariante funcional da projeção, um número que quantifica quão sensível é a curvatura observável do espaço emergente às reorganizações espectrais coerentes da rede temporal. A tese é tecnicamente forte porque recoloca a gravidade no lugar ontológico que a TNT atribui a todos os fenômenos físicos fundamentais, não como entidade geométrica autônoma, nem como campo adicionado sobre um palco pré-existente, mas como expressão projetada de uma dinâmica mais profunda, definida por coerência, emaranhamento e modulação no tempo fundamental. O ponto de partida é a redefinição do que significa curvatura no contexto da TNT. Já discutimos isso em aulas anteriores, mas agora seremos mais específicos. A curvatura espacial, tal como aparece no mundo observado, não é um dado primário da realidade. Ela é uma resposta projetada, isto é, ela emerge quando a coerência espectral entre nós temporais e, em particular, a forma como essa coerência se reorganiza local e globalmente é traduzida pelo operador de projeção em deformações mensuráveis de distância, trajetória e causalidade. Onde a rede apresenta uma redistribuição coerente e intensa de seus modos, a projeção registra isso como encurtamento ou alongamento de relações espaciais e como alteração do comportamento de geodésicas. Em linguagem mais direta, isso significa que na TNT não se curva um tecido geométrico por causa de massa. Na verdade, o que ocorre é uma reorganização de coerência na rede, e a curvatura é o nome físico do efeito projetado dessa reorganização. É nesse ponto que a constante gravitacional recebe seu estatuto funcional. Na abordagem tradicional, ela aparece como fator de acoplamento entre um lado geométrico e um lado energético, mas permanece em última instância uma grandeza que se mede e se aceita. A TNT, ao contrário, faz dessa constante um índice de rigidez da projeção. Ela mede o quanto a geometria emergente cede quando a rede temporal reorganiza a coerência de forma concentrada. Se a projeção fosse extremamente rígida, grandes redistribuições internas produziriam pouca deformação observável. Se fosse extremamente flexível, pequenas reorganizações gerariam curvaturas enormes. Assim, a constante gravitacional passa a regular a elasticidade projetiva do espaço. Em outras palavras, na teoria do nó temporal, a constante gravitacional G é um parâmetro universal que fixa a escala de resposta geométrica do mundo emergente às dinâmicas internas da rede. Essa leitura tem uma consequência técnica imediata. Ela explica por que a constante gravitacional é universal e não depende do observador, do material, do tipo de massa ou do regime de medida. O motivo é estrutural. A rigidez da projeção não pertence ao conteúdo local do mundo, mas ao mecanismo universal pelo qual a rede temporal sustenta um domínio espacial coerente. Em outras palavras, o valor constante expressa estabilidade do acoplamento entre coerência interna e deformação tridimensional do mundo projetado. Não é uma regularidade contingente aleatória. Trata-se de um requisito de consistência de uma realidade compartilhável, onde diferentes referenciais descrevem o mesmo fenômeno porque permanecem sob a mesma gramática projetiva. A TNT também explicita por que regimes extremos são o terreno natural para revelar o sentido físico desse parâmetro. Em regiões de alta densidade de modos coerentes, isto é, onde há concentração funcional de reorganizações espectrais, como em colapsos gravitacionais e núcleos espectralmente saturados, a relação entre reorganização interna e curvatura projetada se intensifica.
A projeção aproxima-se de seu limiar, ou seja, chega um ponto em que não é mais possível sustentar continuidade projetiva local sem que a rede realize uma reorganização global. Nessa leitura, o que a física descreve como horizonte ou fronteira de colapso é reinterpretado pela TNT como um ponto de saturação da projetabilidade funcional. E a constante gravitacional é justamente o número que marca de maneira universal onde essa transição se torna inevitável para um dado perfil de concentração coerente. O resultado, e aqui está o aspecto mais convincente para nossos estudantes especialistas e não especialistas, é que a TNT transforma um parâmetro historicamente empírico em um elemento conceitualmente necessário. Em outras palavras, na TNT, a constante gravitacional G é uma medida de rigidez projetiva que liga de forma direta coerência da rede temporal e geometria observada. Observe que essa ligação não é meramente filosófica. Ela prepara o passo seguinte, onde a TNT demonstra como, partindo dessa interpretação funcional, a TNT reconstrói resultados clássicos associados à gravidade forte e também resultados associados à relatividade, mas agora como consequências do limiar de projetabilidade e não como propriedades primitivas de uma métrica independente. Essa é uma contribuição original da TNT. E é uma contribuição realmente muito significativa. Ela inaugura todo um novo campo de estudos. Em síntese, veremos que essa estrutura oferecida pela TNT pode ser aplicada de modo concreto para obter a fronteira de colapso e para mostrar por que previsões observacionais emblemáticas, como a deflexão luminosa solar e o tamanho do sombreamento de um buraco negro observado, surgem naturalmente como assinaturas da curvatura funcional projetada. Esse novo enquadramento tem relevância imediata porque desloca a gravidade do campo das interações fundamentais para o campo das respostas estruturais da realidade projetada. Ao fazê-lo, a TNT elimina uma assimetria conceitual histórica. Pois enquanto outras interações são descritas por dinâmicas internas de campos ou por relações de troca, a gravidade sempre exigiu uma linguagem geométrica distinta. A leitura funcional apresentada pela TNT mostra que essa distinção não é um mistério profundo da natureza, mas uma consequência direta do fato de que a gravidade não atua dentro do espaço, e sim sobre a própria estrutura projetiva que faz o espaço existir. Com isso, a gravidade deixa de ser um caso à parte e passa a ocupar uma posição unificadora. Ela é o elo visível entre a coerência temporal profunda e a forma geométrica da realidade compartilhada. Além disso, esse enquadramento redefine o sentido de previsibilidade e testabilidade da gravitação. Ao interpretar a constante gravitacional como parâmetro de rigidez projetiva, a TNT não apenas explica sua universalidade, mas sugere que variações efetivas desse acoplamento podem emergir em regimes onde a projeção se aproxima do limiar de saturação funcional. Isso abre um espaço conceitual preciso para investigar desvios sutis em cenários extremos, como regiões de forte curvatura, estados cosmológicos primordiais ou sistemas altamente coerentes em laboratório, sem recorrer a modificações arbitrárias das leis conhecidas. Perceba o estudante que agora a gravidade passa de um dado empírico isolado para um indicador privilegiado da estrutura profunda da realidade, tornando-se um ponto de contato direto entre teoria, observação e a ontologia proposta pela teoria do nó temporal. E isso realmente representa um ganho teórico relevante. A TNT
Mostra sua maturidade quando deixa de apenas reinterpretar a constante gravitacional e passa a mostrar, com um encadeamento técnico nítido, que essa interpretação funcional é suficiente para recuperar resultados clássicos de gravitação forte, não como coincidências formais, mas como consequências necessárias do mesmo princípio. A curvatura observável é a resposta projetada da rede temporal à concentração coerente de reorganização espectral. O argumento central é construído em três etapas. Primeiro, define-se uma medida física para a densidade de reorganização coerente em uma região. Depois, impõe-se simetria esférica e se extrai a resposta radial da curvatura projetada. Por fim, integra-se essa resposta e obtém-se uma condição limite na qual a projeção deixa de ser contínua. O ponto crucial é que em toda a dedução, a constante gravitacional não aparece como um parâmetro geométrico colocado à mão, mas como o fator universal que mede a rigidez da projeção. Ela regula o quanto uma dada concentração de reorganização coerente se traduz em deformação mensurável de trajetórias, distâncias e causalidade no espaço emergente. O ganho de rigor desta passagem é que ela transforma a ideia intuitiva de colapso gravitacional em um critério operacional de saturação projetiva. Em vez de dizer que a gravidade fica forte e a geometria colapsa, a TNT formula o colapso como a perda de continuidade do próprio mapeamento projetivo. Existe um ponto em que a rede, ao concentrar reorganização coerente acima de um limiar, não consegue mais sustentar uma descrição espacial contínua naquela vizinhança, sem passar por uma reorganização global. Nesse sentido, o que se costuma chamar de horizonte não é tratado como fronteira mística nem como singularidade ontológica, mas como um marco técnico. Trata-se do ponto em que a resposta projetiva radial fica tão intensa que o coeficiente que traduz distâncias radiais no espaço emergente deixa de ser bem comportado. O horizonte é, portanto, o nome geométrico do limiar funcional de projetabilidade. A TNT enfatiza que esse resultado é especialmente convincente porque, ao impor simetria esférica e considerar uma distribuição total de conteúdo funcional equivalente à massa concentrada, a TNT conduz à mesma fronteira de colapso obtida na solução clássica para uma massa esfericamente simétrica. O nosso estudante especialista reconhece imediatamente a estrutura do resultado. A condição limite aparece como um raio crítico proporcional à massa. A diferença essencial, e aqui reside a contribuição conceitual, é a interpretação. O raio crítico deixa de ser onde a geometria se fecha por força de um postulado geométrico e passa a ser onde a projeção satura, por limitação funcional de coerência. Em termos didáticos, isso é mais explicativo. Não diz apenas o que acontece, diz por que acontece, a partir do mesmo mecanismo que, em outros pontos do capítulo, já havia explicado a constância do limite causal e a granularidade mínima coerente. A robustez do enquadramento não fica apenas na dedução do limiar de colapso. Ela aparece de modo particularmente persuasivo quando a seção lista previsões observacionais clássicas e contemporâneas. Primeiro, a deflexão da luz por um corpo massivo. A TNT recupera o valor observado para um feixe rasante ao Sol, o mesmo valor consagrado historicamente pelo eclipse de 1919. A força do exemplo não está no número em si, que já é conhecido, mas no fato de que, na leitura da TNT, a deflexão não exige postular uma curvatura métrica primária, como entidade independente. Ela emerge como efeito inevitável da variação funcional projetada a partir de uma concentração coerente na rede temporal. Em outras palavras, a luz não segue a curvatura, como se houvesse um tecido prévio. Ela segue o gradiente projetado de coerência que define no espaço emergente
quais trajetórias permanecem consistentes com a reorganização espectral local. Isso convence o não especialista porque substitui um tecido que dobra por um mecanismo físico inteligível e convence o especialista porque mantém o valor preditivo, mas com uma infraestrutura ontológica mais econômica. O segundo exemplo é ainda mais impactante por ser recente, extremo e medido com altíssima sofisticação instrumental. O sombreamento de um buraco negro supermassivo observado por interferometria de base muito longa. A seção mostra que, ao aplicar a condição de colapso ao objeto correspondente e traduzir o raio crítico em um diâmetro angular, obtém-se um valor em excelente acordo com a imagem do Event Horizon Telescope de 2019 para o objeto em M87. Esse exemplo tem força retórica e técnica porque faz duas coisas ao mesmo tempo. Prova que a TNT não perde poder preditivo justamente onde a gravidade é mais intensa e, simultaneamente, reforça a tese central de que a geometria é efeito, não causa. O observador vê um anel e um sombreado. A TNT afirma que isso é a assinatura visual de uma saturação de projetabilidade funcional em torno de uma concentração extrema de reorganização coerente. O mundo observado é o mesmo. O mecanismo explicativo é mais profundo. O resultado final desta aula, portanto, é um fechamento conceitual bastante elegante. Ao reinterpretar a constante gravitacional como rigidez universal da projeção, a TNT não sacrifica precisão empírica nem precisa remendar os dados com hipóteses externas. Ela reproduz previsões clássicas e acerta alvos modernos exatamente porque opera no nível em que esses fenômenos são gerados. O nível em que a coerência da rede temporal se traduz em curvatura observável. Isso coloca a constante gravitacional no mesmo estatuto ontológico das demais constantes tratadas no capítulo. Não meros números da natureza, mas invariantes de estabilidade da projeção. E, por consequência, sugere um caminho experimental claro. Se a constante mede a rigidez projetiva, então regimes de saturação, astrofísicos e, em princípio, regimes controlados de coerência em laboratório, tornam-se candidatos naturais para detectar assinaturas específicas da curvatura funcional proposta pela TNT, distinguindo-a de leituras puramente geométricas que não explicitam o mecanismo subjacente. O caráter decisivo e original da perspectiva da TNT reside no fato de que ela oferece, pela primeira vez, um fundamento ontológico comum para constantes, limites e geometrias que na física tradicional aparecem como peças conceitualmente desconectadas. A constante gravitacional, o limite causal e a granularidade mínima deixam de ser parâmetros independentes ajustados à experiência e passam a ser expressões complementares de uma mesma estrutura profunda. A capacidade e os limites da rede temporal em sustentar coerência projetável. Essa unificação não é apenas estética ou filosófica. Ela resolve um problema estrutural antigo da física teórica, que sempre conviveu com a coexistência de princípios fundamentais cuja origem não se comunicava entre si. Na TNT, esses princípios emergem como faces distintas de um único mecanismo de projeção, o que confere à teoria um grau de economia conceitual e de coerência interna que não se encontra nas abordagens tradicionais. Mais ainda, a originalidade da TNT não está apenas em reinterpretar resultados conhecidos, mas em reorganizar o mapa do que deve ser explicado pela física. Ao deslocar a gravidade do estatuto de interação ou geometria primária
para o de resposta funcional da projeção, a teoria altera profundamente o sentido de questões abertas como quantização da gravidade, singularidades e regimes transplanckianos. Esses problemas deixam de ser vistos como falhas técnicas de um formalismo incompleto e passam a ser reconhecidos como sinais de extrapolação além do domínio de projetabilidade coerente. Com isso, a TNT não promete corrigir a física conhecida, mas delimitar com precisão onde ela é válida e por quê. Essa mudança de perspectiva é o que confere à teoria seu potencial verdadeiramente fundacional. Ela não acrescenta mais uma camada descritiva ao edifício existente, mas propõe uma nova base, a partir da qual esse edifício pode ser compreendido, testado e, quando necessário, superado com rigor conceitual e clareza ontológica. E assim, finalizamos esta aula 45. Se o assunto tratado por nós é de seu interesse, considere se inscrever no canal para continuar acompanhando o desenvolvimento dessa fascinante teoria. Até a próxima aula! Hi, hi, hi,